Graça e paz de Jesus. Tudo bem contigo? Que legal. Então, desde já eu peço para você que nos ajude compartilhando, se inscrevendo e ativando esse sininho. Desde já eu agradeço a você por esta força. Nos ajude a evangelizar as pessoas através dessa ferramenta que é o YouTube. Muito bem. Venho trazer para você hoje algo que é motivo de muita polêmica, de várias interpretações e que sempre dá discussão. Quero falar um pouco para você sobre imagens, as imagens católicas. Pois bem, no Velho Testamento, quando Deus estava tirando o seu povo do Egito, eles cometeram ali um pecado muito grave, uma idolatria. Quando Moisés estava no monte escrevendo os 10 mandamentos, eles lá embaixo, pela falta que sentiu do seu líder, fizeram um bezerro dourado e intitularam nele o poder divino. Disseram: eis o Deus que nos tiraram de Israel. Pois bem, a idolatria, ela se configura em tudo aquilo que você coloca o poder divino. Se você pegar esse controle remoto e falar com ele, e falar que ele tem o poder divino, que você atribui a ele qualquer coisa que vem de Deus, uma cura, um milagre, isso é idolatria. Não é só imagens. Isso é idolatria. Qualquer coisa que você tira de Deus, o poder divino, e atribui a qualquer tipo de objeto, é uma idolatria que você comete. Aquelas folhas que você coloca atrás da orelha, é idolatria. Aquelas plantas comigo ninguém pode, é idolatria, porque você está tirando o poder de Deus e colocando nesses objetos. Pois só Deus tem o poder e toda a glória. Então, eu quero te mostrar algumas passagens bíblicas que relatam a criação de imagens, ordens de Deus. E Deus não é contraditório, ele não entra em contradição. Por quê? Se Deus proíbe a confecção de imagens, é nesse sentido, de idolatria. E eu vou dizer para você, talvez você não saiba, que a palavra imagem, na originalidade dela, da bíblica, ela tem outro sentido. Vou te explicar. A Bíblia hebraica foi para o grego. Então, algumas palavras, algumas situações, você tem que recorrer a grego ou ao hebraico, para você saber definir melhor a situação. Vamos ver. Imagem, nesse sentido, ela se configura em ícone e eidolon. Ícone é aquilo que te remete à grandeza de Deus, é aquilo que te aponta para Deus. E o eidolon é aquilo que você coloca o poder divino. Foi o que foram feitos lá nesse tempo de Israel, que eles colocaram o poder divino no touro, no bezerro dourado. Aquilo foi um eidolon, é o ídolo que eles colocaram ali, todo o poder divino. Isso é idolatria, e isso é errado e é condenado, um dos pecados mortais que tem. E nós vamos ver algumas passagens que Deus nos pede para construir imagens, porém Deus não é contraditório. Essas imagens que Deus pede para ser construídas, elas são ícones, que é aquilo que te remete à grandeza de Deus, aquilo que te aponta para Deus. Muito bem. Deus não entra em contradição. A palavra de Deus é uma só. Então veja bem, vou te mostrar alguns versículos. Êxodo 25, 18 e 22. Farás 2 querubins de ouro e farás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro. Agora 22. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a arca da aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Então veja bem, no versículo 22, Deus fala claramente que virá no meio das 2 imagens de querubins. Dá as ordens ao povo de Israel. Deus é claro. Ali virei ter contigo, e de cima da tampa, no meio dos querubins. Então Deus não entra em contradição, Deus é claro. As imagens em si,
ela te aponta para Deus. Ela te mostra a grandeza de Deus. Não nos remetemos ali ao poder divino, mas sim vemos ali a grandeza, o poderio de Deus. O que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida. Acredite, irmão, minha irmã. Deus é capaz de fazer muito mais na minha e na sua vida. Tenha fé, creia. Todos aqueles que creem em seu nome serão salvos. É uma promessa de Deus. Pois bem, tem mais alguns versículos que vou mostrar para vocês. O que eu li foi Êxodo, capítulo 25, versículo 18 e 22. Agora viramos a página e estamos em Êxodo 26, capítulo 1. Capítulo 26, versículo 1. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino retorcido, de púrpura violeta, púrpura escarlate e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Então, na cortina do templo havia imagens de querubins bordados. Nessas cortinas e essas imagens, os querubins não eram ídolos, eram ícones. E ali remetiam à grandeza de nosso Deus. Não era adorado. Não era ídolo. Não era ali colocado o poder divino. Somente ali era a representação da grandeza de Deus. O poderio, a divindade de Deus ali era remetido. Nos fazia lembrar essa situação. O poder de Deus, a grandeza de Deus. Então são contextos diferentes. Se você ler a Bíblia fora de contexto, ela vira pretexto para alguma discussão. Se coloque dentro do contexto. Você saberá o que realmente está dizendo tal passagem, tal versículo. Tem mais algum aqui que quero mostrar para você. Êxodo 37, capítulo 7, Êxodo capítulo 37, versículos 7, 8. Vamos lá. Fez 2 querubins de ouros, feito de ouro batido, nas 2 extremidades da tampa, um de lado, um de outro, de maneira que faziam corpo as 2 extremidades da tampa. Mais uma vez, detalhando, a Arca da Aliança, que tinha as 2 imagens de querubins, e Deus ali se fazia presente. A Shekinah, no Velho Testamento, Shekinah, a palavra em grego que quer dizer para nós habitar, onde Deus habitou. Shekinah, a Arca da Aliança, que para os judeus ali se fazia presente, Deus se fazia presente. A Arca da Aliança era a presença de Deus. Lembra no cerco de Jericó, quando Josué foi, eles passaram 7 dias dando 7 voltas com a Arca da Aliança na frente. Ali era a presença de Deus. Ali era a representação de Deus. Lembra? As imagens são ícone que te representa a grandeza de Deus. Veja bem, o que nos diz sobre imagens ainda no Velho Testamento. Vou ler para você aqui. Números capítulo 21, versículo 8 e 9. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido olhando para ela será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a num poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Então veja bem, Deus, mais uma vez, pediu a Moisés que fizesse uma serpente, uma imagem. Essa imagem foi levantada num poste, ficava no alto e remetia ali a grandeza de Deus, que Deus está no alto. Não a imagem tinha poder, de forma alguma. A imagem não tem poder. Mas ela remete ali o poder divino na sua vida, na vida daquela pessoa. Veja bem,
Você passava pela imagem, olhava e era curado. Mas qual o ato de você olhar? Você olhava para cima, pois a imagem estava no alto. Deus está no alto. E você era curado. Não pelo poder da imagem, mas sim pelo poder divino. Então veja bem, a imagem ela pode ser um ícone, que é o que te remete à grandeza de Deus e o poder divino. E a imagem, naquele sentido anterior do bezerro dourado, ela pode ser um eidolon, que você atribui nela a divindade. Friso mais uma vez, este tipo de imagem que você atribui o poderio divino, isso é idolatria. Mas a imagem que você atribui nela, o ícone que te aponta a grandeza, que te remete ao poder divino, que você faz lembrar aquele poderio de Deus, a grandeza de Deus, ela sim é um ícone e te leva e te aponta para Deus. Então tem essas duas diferenças. É bom você ficar sabendo claramente diferenciar isso. Tá bom? Diferencie. Saiba extrair a passagem, saiba extrair a mensagem daquela passagem. Pois Deus não entra em contradição. Ok? Guarde bem isso. Mais tarde, lá no Novo Testamento, temos mais uma citação sobre essa serpente de bronze. Jesus se compara à serpente levantada por Moisés no deserto. Vamos ler? Fica em João capítulo 3, versículo 14, versículo 15. Vou ler. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha vida eterna. Lembra que eu disse para vocês anterior? Todo homem que crer no nome de Jesus será salvo e terá a vida eterna. Como a serpente que foi levantada, o Filho do Homem também deverá ser levantado. E foi o que aconteceu. Jesus foi levantado numa cruz. Não colocamos divindade na cruz, mas ali, Jesus levantado na cruz, remete à grandeza de Deus, o poderio de Deus. Está vendo a diferença? Ela é esclarecedora quando você passa a entender e conseguir separar essas coisas. Porque a Bíblia, originalmente, em hebraico, quando foi traduzido para grego, tem ali palavras que nos dão sentidos diferentes ou palavras em português que têm sentido diferente em grego. Exemplo de irmãos, adelphos, em grego, que ali abrangia a todos que moravam na mesma casa ou não tinham parentesco próximo. Eram irmãos. Para nós, parentesco próximos, no caso, seriam primos, a palavra certa. Então, em grego você tem aí, imagem você tem a ícone e a eidolon. Um remete à grandeza de Deus, o poderio de Deus. O outro é que você coloca ali a divindade de Deus. Isso sendo errado, cometendo a idolatria. Viu a diferença? Consegue perceber? Consegue entender? Claro que consegue. Você é inteligente, você sabe muito bem, você conhece muito bem. Meus irmãos, em Reis, nos livros de Reis, 1 Reis, para ser exato, nós temos a construção do Templo de Salomão. E nele nós temos toda a descrição de como era esse templo. E era cheio de imagens, para você ter uma ideia. Deus pediu para que ele fosse construído desta maneira. E as imagens no templo, de forma alguma, era eidolon. Você não adorava, as imagens não tinha, não tem, nunca poder divino. Essas imagens eram sim ícones, que te mostra a grandeza de Deus, o poderio de Deus, a divindade. Ela representava a grandeza de Deus. Guardou mais uma vez a diferença?
1 Reis, capítulo 6, versículo 23. Fez no santuário 2 querubins de pau de oliveira, que tinha 10 côvados de altura. Versículo 28. Revestiu de ouro os querubins. Versículo 29. Mandou esculpir um relevo em todas as paredes da casa ao redor do santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. Versículo 34 e 35. Bem como os 2 batentes de madeira de cipreste, sendo cada batente formado de 2 folhas móveis. Mandou esculpir nelas querubins, palmas e flores desabrochadas e cobriu tudo de ouro, ajustado às esculturas. Viram? O templo tinha imagens que remetiam à grandeza de Deus, o poderio divino. De forma alguma vocês podem confundir. De forma alguma elas eram adoradas. Ela era a representação da grandeza de Deus, o poderio de Deus, a ação de Deus ali na vida. E Deus descia no templo. Deus ali se fazia presente. Estão entendendo? Espero que sim. Mais uma vez peço para vocês, compartilhe, indique, se inscreva no canal. Vamos junto professar nossa fé, divulgar o Evangelho para as pessoas. Nos ajude. Se inscreva, divulgue, curta, compartilhe, indique. Você está nos ajudando. Te agradeço desde já. Quero mostrar para você agora um versículo que é muito interessante. Ele nos traz um objeto aqui que foi o gerador dessa discussão toda. Mas olha para você ver a diferença. 1 Reis, capítulo 7, versículo 29. Nos painéis enquadrados de molduras havia leões, bois e querubins, assim como nas travessas igualmente. Por cima e por baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas em formas de festões. Você viu? Bois, leões. Lá atrás, nós vimos que o bezerro dourado era um eidolon. Ali no bezerro dourado foi atribuído o poder divino. Isto era a idolatria. Mas neste caso, bois, leões são ícones que te remete à grandeza de Deus. Então, prestou atenção? Isso é importante você saber. O eidolon, o ícone te remete à grandeza. O eidolon te joga lá para baixo. Quero mostrar para você agora um detalhe importante. Em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 3. Vamos lá, versículo 8. Fez também a construção da sala do Santo dos Santos, cujo comprimento igual à largura do edifício era 20 côvados. O valor de ouro fino com que o recobriu era de 600 talentos. Versículo 10. Para o interior do Santo dos Santos, mandou esculpir 2 querubins e os revestiu de ouro. 2 querubins revestidos de ouro, remetendo à grandeza de Deus. O rei mandou fazer também uma cortina em púrpura violeta, carmesim e linho fino, e nela mandou bordar querubins. Então, na cortina da sala dos santos tinha querubins bordados, e remetia à grandeza divina. Na sala havia 2 querubins, esculturas, imagens, remetia à grandeza divina. Elas eram ícone que aponta a grandeza de Deus. Lembre-se bem disso. Quando você lê essa passagem, se pergunte, é um ícone ou é um eidolon? Um ícone remete à grandeza de Deus. O eidolon, você põe nele o poderio, tirando de Deus.
Guarde sempre bem essa diferença. Essa sala do Santo dos Santos, ela era tão importante, tão guardada, que o sacerdote da época só podia entrar ali com uma corda amarrada no pé. Por quê? Se o sacerdote entrasse ali impuro, ele era queimado no mesmo instante. E para retirá-lo, só puxando essa corda, ele era puxado. Porque os outros não podiam entrar nessa sala, somente o sacerdote. Veja a importância dessa sala. E lá tinha 2 querubins, estátuas, imagens que representavam a grandeza de Deus. Estou frisando muito bem nisso porque o vídeo de hoje é extremamente nesse conteúdo de imagens que te representa o ícone, a grandeza de Deus, o que te aponta para Deus, o que te leva para Deus, para você saber a diferença delas, saber distinguir, saber ler e interpretar corretamente a passagem. Porque se você lê fora do contexto, ela vira pretexto. Então preste bem atenção. É importante a gente saber compreender direito as Sagradas Escrituras. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado e compreendido a mensagem de que ícone representa a grandeza de Deus, o poderio de Deus, te aponta para Deus, te leva a Deus. E eidolon, aquilo que você coloca o poder divino. Não confunda, não confunda. Muito bem, chegamos ao final deste vídeo, que é conhecendo a fé que nós professamos. Eu te peço com carinho que você compartilhe, indique, se inscreva, ative o sininho. Assim você nos ajuda. Te agradeço de coração desde já. Graça e paz de Jesus e que Deus abençoe você e toda a sua família.